Olá, começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e que satisfação é poder começar mais um ano na sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Janeiro Branco e a necessidade de entender a saúde mental como um problema coletivo e não individual. E também vamos discutir as intolerâncias alimentares, as alergias alimentares e as sensibilidades, o que cada uma delas representa e como que a gente pode manejar essa situação. Você já sabe, pega o teu café e vem comigo acompanhar o Papo com Ela que a gente preparou com tanto carinho para você. Todo começo de ano traz um convite, olhar para dentro, e o Janeiro Branco nos lembra que saúde mental não é luxo, é prioridade. Em um Brasil que ainda enfrenta filas, silêncios e estigmas, falar de emoções é também falar de políticas públicas, de direitos e de cuidado coletivo. No Papo com Ela de hoje, quem nos ajuda a entender esse cenário é a psicóloga e professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Vanessa Furtado. Vamos conversar sobre como a saúde mental precisa entrar de vez na agenda do país e também na rotina de cada um de nós. Vanessa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse momento de início de ano, Janeiro Branco, que vem trazer uma atenção especial, vamos dizer assim, para a questão da saúde mental. Quando a gente pensa nesse momento que a gente vivencia, essa é uma pauta que ela já está mais normalizada, porque sempre existe um tabu para se tratar de saúde mental, né? Como é que você avalia essa situação? Acho que temos ainda bastante tabus, mas primeiro quero agradecer o convite, né? Sabe, dizer que é uma alegria estar aqui. Eu acompanho o seu programa no rádio muitas vezes. Que legal! Então, estou muito feliz de estar aqui. Sobre o tema específico, né? O Janeiro Branco, enfim, a questão da saúde mental como um todo. Acho que a gente já viveu momentos que foi mais tabu, né? Mais difícil de ouvir, de falar, mas também das pessoas reconhecerem a necessidade de atendimento, cuidado com a saúde mental. E agora a gente vive um momento, eu diria, um pouco misto, né? Embora a gente já tenha mais apropriação do tema, mais discussão, mais debate, ainda assim há bastante tabu e ainda há reflexo dos estigmas que sempre, né, foram pertinentes à questão da saúde mental, né? A gente não é um passado tão longe assim, toda a forma como eram tratadas as pessoas em sofrimento psíquico, e a gente ainda tem algumas questões que permeiam o imaginário da sociedade, né? Como o mito da periculosidade, a coisa de ser alguma coisa genética, de ser alguma coisa que não tem como lidar, impossível de cuidar, né? Então acho que isso ainda está num campo, eu diria, misto, né? Dependendo da forma como a gente aborda, tem mais aceitação, dependendo da forma como a gente aborda, tem mais receio, medos, né? Eu acho que tem um misto de duas coisas aí, bastante. Nesse processo, Vanessa, que você coloca pra gente, né? Campanhas como Janeiro Branco ajudam a desmistificar a temática, sensibilizam ou conscientizam, não sei qual seria a palavra mais apropriada, as pessoas sobre essa necessidade do cuidado com a saúde mental? A gente, no campo da saúde, a gente tem algumas ressalvas com essa demanda, ou com essa forma de abordagem que a gente chama de campanhistas, né? Porque fica um grande debate naquele período e depois a coisa vai arrefecendo, né? Tanto que o Conselho Federal de Psicologia tem uma campanha que chama de Janeiro a Janeiro, que é para pensar que esse processo, ele é um processo contínuo, ele não é só de um mês único, seja ali o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, né? Ele é um processo contínuo que demanda de diversas questões e fatores e que também não pode ser uma coisa muito individualizada, né? O individualizante, colocar sempre na conta de uma pessoa o seu processo de tratamento, enfim, porque o que a gente vê ainda, né, que eu acho que ainda é reflexo da forma de se entender a questão da saúde mental, é uma individualização do problema, como se o problema fosse uma questão da pessoa
e não de um processo de construção de relações que vão desde as relações pessoais até as macro-relações, enfim, né? Então, essa responsabilização individualizada a gente entende como uma questão ainda bastante crítica nesse processo, né? Vide a situação dos registros de adoecimento por conta das atividades laborais, né? Exatamente. A gente viu um boom na última década, por exemplo, de afastamentos por depressão, por ansiedade, até pela própria síndrome do burnout. Então é nesse processo que você disse que isso precisa ser enxergado coletivamente e não de forma individual? Exatamente, a gente está falando de um processo que é uma produção coletiva, como a gente costuma chamar, né, no campo da ciência e da saúde mental, é uma determinação social. Os diagnósticos dos mais complexos aos mais comuns, eles têm uma determinação social fundamental e importante. Quando eu digo os mais complexos, eu estou falando dos diagnósticos como esquizofrenia, transtorno bipolar, né, borderline, e os mais comuns, que a gente chama de mais comuns, ansiedade, depressão. Esses mais comuns, que também são complexos, né, não deixam de ser, não são simplistas, né, eles, aparentemente, a gente consegue identificar nas relações questões que provocam, que promovem esse processo de adoecimento, mas os outros mais complexos está sempre relegado à genética, como se fosse algo herdado biologicamente, não passível de mudança. Então, se você tem um gene ou alguma característica, você vai desenvolver e não tem como mudar. E aí a gente tem debates, né, inclusive o meu trabalho de tese é sobre isso, apontando que a genética é um fator muito pequeno dentro das outras determinações. Então, por isso que a gente costuma dizer que é multifacetado, né, são múltiplos fatores que influenciam no desenvolvimento de algum diagnóstico no campo do sofrimento psíquico, e que a gente tem várias questões que influenciam. Por exemplo, a esquizofrenia, a gente tem diversas pesquisas que apontam como as vivências traumáticas, seja uma vivência de trauma intenso, seja sucessivas vivências traumáticas, né, desde questões ligadas a direitos sociais, como fome, violência policial, racismo, estão na sociogênese da formação do sofrimento. Ansiedade, depressão, também a mesma coisa. Então, quando a gente fala das relações de trabalho, a gente está falando desse processo de exploração do trabalho que vai espremendo, né, cada vez mais a classe trabalhadora e que coloca a gente num lugar de dependência daquele salário, daquela relação, né, ainda ali econômica, e de suportar esse processo, que é um processo que às vezes pode sim gerar adoecimento, né? E aí um esgotamento, como no caso do burnout, ou outras formas que daí vão se manifestar, como a gente costuma dizer, os assédios institucionais, ou mesmo morais, e que vão se manifestando a partir de sofrimentos psíquicos e muitas vezes com diagnósticos bem consolidados e construídos nesse processo. Para você ter uma ideia, né? Eu estava recentemente em São Paulo, esse final de semana, a gente fazendo essa discussão, me parece que a PUESP fez um levantamento do número de professores que são afastados por dia. Em São Paulo, são 95 professores afastados por dia por questão de saúde mental. É um número bastante alto, né, para a gente pensar. Então, as relações de trabalho são diretamente implicadas nos processos de sociogênese do adoecimento. E aqui a gente tem mais um ingrediente, que são as redes sociais, né, que eu acho que essa questão também trouxe um agravamento acentuado para esses quadros que se manifestam, principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes, ou não? Com certeza. A gente tem um avanço aí, né, do uso das redes sociais, que está associado ao uso dos aparelhos eletrônicos, como celulares, muitas vezes não larga a exposição de tempo, né, a criança está muito exposta por diversas questões, e não só o conteúdo das redes, mas o uso em si, a forma como se caracteriza o uso dos celulares, tablets, para a infância é prejudicial, né? O processo de desenvolvimento, ele promove o desenvolvimento de uma série
de habilidades, funções psicológicas, que a gente chama de funções psicológicas superiores, como atenção, memória, e o que a gente tem visto, que esse processo individualizado, né, porque a criança no celular, ela fica mais alheia ao entorno, e é fundamental a relação presencial entre as pessoas, entre adultos e crianças, para o desenvolvimento dessas funções, né? Então, e para o desenvolvimento de várias outras funções que a criança vai aprendendo com o meio e com as relações sociais à sua volta. E quando a gente limita isso para o aparelho, né, fica aquele foco, fica individualizante, e, de fato, a gente vai ter um processo que impacta no desenvolvimento. E aí, enfim, várias outras questões, como, por exemplo, o uso excessivo por adolescentes, e aí o conteúdo influencia bastante, né, de diversas formas. Então, a rede social e o uso das tecnologias de uma forma bastante exagerada, com muito tempo de exposição, né, a telas, é um fator que a gente precisa considerar. Agora, Vanessa, partindo desse ponto que você compartilha com a gente, né, de que é preciso enxergar a questão da saúde mental de forma coletiva e não individualizante, porque a gente já deu vários exemplos aqui que mostram que esse movimento social contribui, né, para o adoecimento ou não das pessoas. Como é que está a construção de políticas públicas que olhem para a saúde mental, desde a prevenção até o tratamento dessas pessoas, né? A gente conseguiu, de alguma maneira, estruturar essa rede para pensar nessa situação? Infelizmente não, né? O que a gente tem visto hoje é uma maior aplicação de capital público, de investimento público em instituições que são instituições que a gente chama de privadas, mas mesmo que sejam filantrópicas, enfim, que tem ainda a lógica do asilamento como sua lógica principal de tratamento, né? A gente tem um desenho de uma política de saúde mental bastante efetivo. Eu fui trabalhadora de CAPES na cidade de São Paulo, trabalhava com usuários de álcool e droga, num espaço que a gente tinha uma rede minimamente construída, né, com os equipamentos necessários de saúde funcionando em função do atendimento. Então, quando eu digo isso, eu digo de uma experiência vivida, não só pesquisada no campo da academia, né, e que tem diversos instrumentos para dar um suporte de garantia de direitos, para auxiliar esse processo, porque esse processo ele não é individual, ele não é individualizante, mas ele também não é unisetorial, né? Então o trabalho intersetorial é fundamental, e a RAPS, né, que é a portaria 3088, ela vai estabelecendo essa rede de atenção e cuidado que são equipamentos fundamentais. Sobretudo, o processo de construção de vínculo e poder circular na rede faz total diferença. Infelizmente, hoje, essa forma de atenção, né, baseada no modelo psicossocial, menos medicamentoso, menos com foco em atendimento ambulatorial e mais com foco nesse processo mesmo, psicossocial, coletivo, de promoção de direitos, de garantia de formas de acesso ao trabalho, ao emprego, né, ou outras formas de geração de renda que são fundamentais, vem sendo cada vez mais cerceada, né? A gente teve uma diferença aí. A política previa uma diminuição dos orçamentos dos hospitais psiquiátricos para direcionar esse orçamento para a construção da rede, e o que a gente vê é uma rede muito fragmentada, uma falta de investimento a gente tem que lembrar que a saúde é bipartite, né? Então a gente tem municípios, estados responsáveis, sobretudo os municípios pela criação dos equipamentos fundamentais como os CAPs nas redes, e a gente tem uma série de municípios como Cuiabá, que tem essa rede completamente fragmentada, né? Então, nós não temos um CAPS 3 até hoje, né? Nós não temos um CAPS 3. A gente não tem um CAPS 3. Eu cheguei em Cuiabá há 11 anos e fui convidada a pensar junto o projeto do CAPS 3.
quando eu cheguei aqui, tinha orçamento para ser construído 3 CAPs 3. Era isso que a gente sabia das informações ali na secretaria, né? Que as técnicas da secretaria passavam para a gente. Orçamento que foi devolvido para o governo federal, porque a rubrica vem, né, direcionada, e que não foi construído. E até hoje não foi. A gente tem uma promessa de que vai sair. Há um processo que começou desde o ano passado de habilitação de um CAPs 3 para um município, mas é muito lento, né, a coisa não caminha. Então, veja, uma capital de um estado que não tem um CAPs 3, a gente tem um CAPs AD que é estadual, não é municipal, mas é um só, né, para dar conta de uma demanda também bastante grande. Então, veja, a gente precisaria de CAPs 3 infantil, CAPs 3 AD, CAPs 3 transtorno, né? Uhum. E a gente não tem nenhum. Municipais são só 3 CAPs para Cuiabá inteira. Né? E aí a gente vê se replicar o relato de pessoas que em crise não conseguem atendimento, chega a ambulância, chega o SAMU e fica rodando horas com essa pessoa até encontrar uma unidade que diga, não, traga aqui, e mesmo assim não tem um suporte que é especializado, né? Exatamente. As unidades de urgência e emergência, como as UPAs e as urgências e emergências de hospitais, elas devem ser habilitadas, elas são habilitadas e devem ser especializadas para atender saúde mental. Inclusive no processo de crise, né? Para isso a gente precisa de uma equipe muito bem constituída, treinada, organizada, e há uma outra realidade que é de Cuiabá e também de grande parte do Brasil, que é a militarização do processo de atendimento à crise em saúde mental. O que eu estou chamando de militarização? É o uso de força policial para esse atendimento. Não é uma força especializada, não são profissionais capacitados, que fazem um suporte, mas muitas vezes eles são treinados para outra forma de atuação, e muitas vezes, em Cuiabá, inclusive, já aconteceram muitas tragédias, né, culminando em morte de pessoas que estavam em crise por conta desse acompanhamento, que é completamente não qualificado para atenção à crise, né? A gente tem diversas formas de atenção à crise. Uma das coisas que a gente discute muito é como a atenção à crise é muito voltada só para o processo de contenção física para que haja medicação, mas a contenção à crise ela pode ser feita de diferentes formas, de modo muito eficaz, e que mais eficaz, inclusive, do que os processos de medicação e esse processo que é violento, né, de segurar, de conter fisicamente, em grande parte dos espaços, dos locais que você tem equipe treinada para contenção ou para atendimento à crise de outras formas, dificilmente você chega num processo de necessitar uma contenção física, né, ou medicamentosa. Isso diminui bastante. Então, acho que a crise, ela é a porta de entrada, o nosso gargalo, que a gente diz, do campo da saúde mental, e que é aí que, nesse processo, a gente pensa, então, precisa internar, e aí encaminha para a internação, e não para o acompanhamento intensivo em CAPs, né, na intensificação de projeto terapêutico singular, porque quando a gente está acompanhando uma pessoa há bastante tempo, há algum tempo a gente conhece, a própria pessoa também conhece, ela sabe quando ela vai entrar em crise, ela avisa, ela dá vários sinais que a gente consegue, opa, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo. Quando eu era trabalhadora de CAPs, quando a gente percebia esse processo, a gente intensificava o projeto. Ou tem seja, como manejar para não chegar no ápice, exatamente. Né? A gente trazia a pessoa mais dias para o CAPs, aumentava o tempo que ela ficava na unidade, aumentava as atividades dela e aumentava o processo de acolhimento. Quanto mais seguro o ambiente, quanto menos estressor o ambiente, menos ansiogênico, menos a crise tende a ser uma crise intensa, e a gente consegue ir manejando isso ao longo desse processo, né? A gente tem diversas pesquisas que apontam para isso. Então, você consegue perceber o começo da crise e conseguir manejar ela para que ela não chegue num agravo, né? Então, a gente pode dizer, Vanessa, com tudo que a gente discutiu aqui hoje, que a gente ainda precisa repensar a estrutura e a forma que a gente lida hoje com a saúde mental. Com certeza. Eu acho que a gente precisa repensar.
Eu acho que a gente precisa repensar, inclusive, o papel das redes sociais de um outro lugar, que é o lugar dos autodiagnósticos, né? Desse processo de autodiagnóstico, desse processo de responsabilização, e que vão pensando, acho que a maioria dos conteúdos que a gente tem hoje vão dando conta de um processo como se o diagnóstico em saúde mental fosse simples e como se fosse apenas uma lista de sintomas que a gente vai fazendo check, né? E já diz, eu tenho esse diagnóstico. Não é assim, é muito complexo, né? A gente conseguir fechar um diagnóstico e isso também fica muito individualizado, né? A pessoa fala, então eu vou para minha terapia, pago o meu psiquiatra e tomo minha medicação, mas continua num espaço de relações bastante difíceis que vão... E aí isso fica paliativo, ele não é um processo de fato transformador, né? Trata o sintoma e não a raiz do problema. Exatamente. Vanessa, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já.